Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação, né? Hoje para falar um pouco sobre características de eixo, né? Eu vi recentemente uma equipe escolar, né, ter um problema, né, um projeto mecânico levando em consideração ali, né, a montagem de rolamento com base, né, em características do eixo, né, o qual mesmo iria ser utilizado, né? Era um projeto mecânico para análise de transmissão, né, princípio de fabricação automotiva, enfim. Bom, então aqui eu trouxe um desenho de um eixo para a gente verificar algumas características, né? Primeiro ponto, na fabricação de eixos, o qual você vai ter diâmetros diferentes, né? Como aqui a gente tem três diâmetros na sequência, né? Um diâmetro menor para um diâmetro maior. Observe o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Observe o seguinte, né? Você pode ter claramente na indicação do desenho uma característica que venha a informar, né, a necessidade ali da confecção de um raio, né, ou seja, vem a indicação no próprio desenho do valor do raio, né, seja ele um valor mínimo ali indicativo com base no projeto, né, mas se vier essa característica, obviamente deve ser considerada ali para a confecção do mesmo, né, então pode vir uma situação dessa ou pode vir uma situação dessa que é bem comum, sem indicação nenhuma ali de raio. Né? E aí é onde mora o perigo, porque nesse tipo de confecção, né, as ferramentas que são utilizadas ali para a fabricação, né, para o torneamento, elas possuem raio na ponta dela. Tem até um vídeo nosso antigo que a gente fala bem sobre isso. Né? E aí, no caso, esse raio da ferramenta, né, vamos supor que seja um raio mínimo ali de 4 décimos, 2 décimos, esse raio ele vai ser, né, entre aspas, né, editado ali na peça, né, não tem jeito, né, ou seja, dá um zoom aqui maior. Então, por mais que seja, vou fazer aqui um círculo, por mais que seja mínimo o raio da ferramenta, mas ele vai ficar ali na borda da peça, né, e alguns projetos mecânicos trazem, né, a referência no que diz respeito a esse tipo de tolerância, né, que é com base exatamente nos cantos, né, e nessa parte aí na parte dos degraus, né, se existe uma tolerância ali indicativa ou não. Né? Por isso que é muito comum elementos que vão ter assentos, né, exemplo, engrenagens, rolamentos, né, quando você tem uma necessidade dessa de ter ali um assento específico, em muitos casos é importante você ter uma condição dessa daqui que é o degrau. Né? Ou seja, é um canal o qual vai facilitar o assentamento do elemento mecânico até o topo ali do eixo, né? Se for, obviamente, ali a necessidade da montagem, né? Muitos elementos mecânicos trabalham com separador, né? Tem toda a estratégia também de desmontagem para uma manutenção futura, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Com essas características, né? Muitos eixos eles trazem na extremidade, né, referência de chanfro para facilitar, né, guia de montagem e também para evitar arestas cortantes, né? Então é muito comum ter esse tipo de ação, né? Mas alguns eixos também têm cantos vivos, né? Não tem problema nenhum, né? Como é o caso aqui. E o próprio canto vivo, né, dos eixos, né, ele pode ter na sua extremidade, né, a questão ali de um raio mínimo, um micro-raio, né? E isso aí por causa da própria conformação mecânica ali da ferramenta, né? Então casos desse daí que você, exemplo, vai ter uma condição de exigência muito alta referente a esses cantos, né? Também deve vir essa indicação no desenho referente aos cantos vivos, uma tolerância ali específica, né? Então normalmente vai vir lá essa simbologia, vai vir uma simbologia como essa aqui, indicando ali a tolerância máxima ali para os cantos vivos, né? Então vai vir lá a informação referente a essa característica, né? Então é importante ficar atento aí com isso, porque nos desenhos vem essa condição, mas para quem está projetando, como é o caso, é importantíssimo ficar atento com isso, né? Porque você tem todo o trabalho ali da execução e depois que está executado, às vezes é difícil você fazer um retrabalho, né? Principalmente para garantir características geométricas, né? Concentricidade, né? Manter ali condições dos elementos, né? No que diz respeito ali tolerância de batimento radial, axial. Então existem essas características também, né? Só para finalizar, só para não perder a oportunidade aqui de falar, esse símbolo aqui do X, né, ele na verdade está indicando que esse elemento aqui ele é um elemento faceado plano em relação
a esse outro elemento aqui, que no caso aqui seria a referência ali do eixo, né? Então nesse caso aqui você tem a indicação que essa parte aqui ela é plana, né? É muito comum você ter pontas de eixo ou uma face plana, uma face para rastro de chaveta, ou um elemento ali quadrado, retangular, enfim. Então quando ele vem dessa forma significa que ele tem ali uma parte plana, né, especificada, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!